sou biomédica, tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas com ênfase em toxicologia e gostaria de convidar vocês para assistirem às nossas videoaulas e também para realizarem um curso que está com a agenda aberta para o dia 31 de agosto de Genética e Toxicologia Forense. Conto com vocês, espero vocês lá! Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje nós vamos abordar o tema da toxicologia forense. Então, o que é a toxicologia forense? É uma ciência multidisciplinar com finalidade legal, apresentando então como objetivo principal fornecer respostas às questões que surgem durante investigações criminais, ou seja, envolve o uso da toxicologia para propósitos da lei, sendo então apoiada fundamentalmente na toxicologia analítica. Agora então te convido a explorar um pouquinho a toxicologia forense e para isso nós vamos falar da cadeia de custódia. Então a realização da cadeia de custódia ela é necessária na toxicologia forense. E o que é então a cadeia de custódia? Ela é uma etapa muito importante na toxicologia forense e é nela que se documenta tudo para que toda a investigação seja feita da forma mais correta e segura possível. Então, por exemplo, nós vamos documentar na cadeia de custódia a coleta, a identificação e acondicionamento da amostra, o armazenamento, o transporte, o recebimento e registro nos laboratórios forenses para as análises e, por fim, para a elaboração do respectivo laudo ou relatório de análise, fornecendo então um resultado confiável. E com isso é possível obter o rastreamento de todas as operações realizadas em cada amostra, desde a sua coleta até o seu descarte. Então, isso é a cadeia de custódia. Então, dando seguimento na toxicologia forense, a realização da análise laboratorial dessas amostras, elas são muito importantes, né? Então, principalmente para detectar e quantificar, identificar substâncias de interesse e poder então estabelecer uma relação entre causa e efeito e conseguir entregar um resultado confiável. Então existe uma grande variedade de substâncias tóxicas. Essas substâncias a gente pode chamar então de analitos e espécimes para analisar. E existem, além dessas diversas amostras, também diversos métodos e técnicas. Então, as principais amostras que podem ser utilizadas nas análises são o sangue total, o soro, o sangue cardíaco, a urina, as fezes, o vômito, cabelos, pelos, humor vítreo, o fígado, rins, conteúdo gástrico, tecido adiposo, o cérebro, alimentos, água e até mesmo o solo. Além disso, né, a gente também tem que ter muito cuidado com as nossas amostras em relação a transporte e conservação. Então, sempre que for coletado, enviar imediatamente para o laboratório que vai fazer a análise. Cuidado com o armazenamento, cuidado com temperatura, conhecimentos e propriedades físico-químicas do nosso analito são muito importantes. É muito importante nós conhecermos muito bem a nossa amostra antes de realizarmos qualquer tipo de análise e também a estabilidade desses analitos que a gente vai estar analisando. Então, o preparo da amostra antes da análise é uma etapa muito importante e ela é chamada de etapa pré-analítica. Então, essa etapa é importante para eliminar componentes que possam afetar a nossa análise. E para isso, são descritos na literatura diversos métodos. Entre eles, os principais métodos de pré-tratamento são a hidrólise enzimática, ácida ou alcalina, então a remoção de proteínas, né? Também é um processo importante, e processos que sejam realizados antes de serem submetidos aos processos de extração. Os processos de extração, os principais são a extração líquido-líquido, a extração em fase sólida, a microextração em fase sólida e fase líquida, a extração com fluido supercrítico, entre outros métodos de extração que podem ser utilizados também, dependendo do nosso analito.
Já na etapa analítica, é uma etapa muito importante na qual consiste em analisar as amostras por meio de diferentes testes e técnicas. Por exemplo, podemos analisar por testes colorimétricos, que através da mudança de cor vão nos indicar se a substância que nós estamos analisando é positiva ou negativa. Contudo, temos que ter alguns cuidados, porque essa técnica é bastante inespecífica e pode nos trazer resultados falso positivos. Então, ela é utilizada apenas com o intuito de triagem e não para confirmação de substâncias. Temos também os imunoensaios. Os imunoensaios, eles agem pela interação do antígeno com o anticorpo e também podem ser utilizados para triagem, pois eles podem também produzir resultados falso-negativos. Além disso, nós sabemos que as técnicas cromatográficas, elas são muito utilizadas na toxicologia forense. Entre elas, então, utilizamos a cromatografia de camada delgada e também a cromatografia gasosa acoplada com a espectrometria de massas. Essas são técnicas importantes e muito utilizadas na toxicologia forense. Obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a nossa videoaula de toxicologia forense de hoje.